Olá, investidor. Sou Leonardo Rocha, responsável pela área de investimentos do BTG Pactual Digital. Hoje a gente está com a presença do Carlos Eduardo Rocha, mais conhecido como Duda no mercado, para a gente ter um bate-papo aqui da Ocan. Duda, eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história aqui no Pactual, né? Você veio aqui da casa, falar da Brasil Plural e agora Ocan. Obrigado, Leonardo. Obrigado, é um prazer falar com todos. Eu me sinto aqui em casa, me orgulho muito de ter feito parte da história do banco de investimento de maior sucesso no Brasil, que eu ajudei a construir, que foi o Pactual. Eu fiquei 17 anos no Pactual e eu passei por todas as áreas, principalmente focadas em ações. Comecei na parte de risco, depois fui analista, gestor no Asset, fui analista de sell side, passei pela parte de vendas, tive contato já nos anos 90 com os principais gestores do Brasil e do exterior, que me ajudou muito na formação. Depois eu fiquei durante 10 anos na tesouraria, inclusive liderando a tesouraria com o Zé Zittermann, que hoje lidera a parte do Asset aqui. Foi um processo de profundo aprendizado, fui até a venda da saída dos sócios para a BTG. Então me orgulho muito nisso. E depois, inclusive para evoluir no meu processo de gestor, eu fundei a Brasil Plural como chefe de todo o Asset. Fizemos uma trajetória também brilhante no Asset na Brasil Plural. Todos os fundos foram premiados como os melhores do mercado, inclusive a gestora como um todo foi premiada como melhor gestora especialista. Estou na Ocan trazendo todos os fundos de ações e multimercados. Como é que é a plataforma desses fundos? Tem o fundo de mais risco, que é o retorno absoluto, com uma 8% de volatilidade para render CDI mais 8, a gente tem conseguido isso. O Equity Hedge, que foi o fundo nosso mais premiado em relação ao mercado, que uma volatilidade de 4% para render CDI mais 4. O institucional, que pela plataforma tem uma vantagem comparativa muito grande, que ele primeiro é para clientes institucionais com as regras da 3792, né? Mas ele também é D mais 1, ou seja, dá um quase caixa com uma meta de render CDI mais 2 com uma volatilidade de 2%. Não há muitos fundos no mercado com essa meta tão ambiciosa conseguindo entregar isso no mercado. E tem o fundo de ações, o long only, que é institucional, o long bias também, que foi premiado como melhor do mercado, e o long short. E fundos de previdência também com a característica de risco mais próximos do Equity Hedge, uma meta de render CDI mais 4, que também é um diferencial. Então a gente tem produtos muito focados na parte de risco, institucionais, e a gama completa de produtos. A gente desenvolveu bastante isso. A Ocan, que significa se restringir ao simples e ao essencial, então eu não queria mais ser banqueiro, agora eu quero ser só gestor. A gente trouxe toda a equipe, são 22 pessoas, e a gente inclusive reforçou, são mais de 18 sócios. A gente reforçou o time de equities com mais um sócio no comitê executivo, a gente reforçou o time de macro com mais 2 sócios no comitê executivo. Então acho que a gente acredita que a Ocan é o que a gente fez na Brasil Plural Plus, e reforçamos também o time de risco. A gente desenvolveu nossos sistemas próprios de risco e contratamos novos sistemas terceirizados. Excelente resumo de todos os produtos. Você já abordou as melhorias que está sendo feita e o que não mudou? O que não mudou, a gente acredita primeiro muito no nosso processo de investimento. Mais do que os nossos ativos, as pessoas que são pessoas que trabalharam junto mais de 10 anos, que tem a história da Brasil Plural, a gente trouxe outras pessoas. Por exemplo, no time macro veio o Fernando Chibante, que veio da JGP, e o Pedro Drux, da Gap, que trabalharam mais de 10 anos no Pactual com a gente. Inclusive desenvolveram o fundo que, quando o banco foi vendido para o BS, foi formado a PCP, que era a Pactual Capital Partners, e durante mais de 3 anos a gente fez a gestão do fundo, que era chamado PCP Local. Me orgulho muito, que até que era o melhor fundo multimercado na época do Pactual. Era esse time, era eu, Pedro Drux e Chibante. A gente tinha sempre a vontade de voltar a trabalhar junto, ficando independente. Claro, a gente consegue atrair clientes, aumentar a meritocracia. O que não muda é o nosso processo de investimento. Inclusive, em 10 anos nós depuramos e melhoramos esse processo de investimento. Uma das coisas que a gente melhorou é que existe um consenso para qualquer posição de equities, para ela entrar na carteira e se tornar relevante. E a mesma coisa em macro. Então a gente tem 4 pessoas num comitê de equities, num processo que toda a gestão é centralizado em mim, mas eu não tenho o que a gente chama de key man risk, né? Eu não tenho o risco de eu tomar uma posição que não seja por consenso ou que não esteja avaliado algum tipo de risco. O processo de investimento é uma profunda análise qualitativa e quantitativa depurada, tanto aqui dentro no Brasil quanto lá fora.
No processo também de investimento, a gente expandiu muito a parte internacional. Nesses 10 anos a gente reforçou, são mais de 7 analistas na Ocam. A gente fez um processo de internacionalização bastante forte. Hoje nossas posições externas são maiores que no Brasil. É importante porque o Brasil passa por ciclos, os mercados emergentes passam por ciclos e até no ambiente atualmente a gente vê isso nas eleições. Na parte macro também são 4 pessoas no comitê executivo com uma cobertura bastante forte. A gente tem 3 economistas sênior cobrindo o Brasil e o mundo. Aí então as posições macro são bem mais relevantes lá fora, até porque as oportunidades são muito mais relevantes comparado ao tamanho do mercado brasileiro. É um diferencial nosso que nós temos de cobertura e nós pegamos pessoas bastante experientes. O Fernando Chibante, com a formação aqui no Pactual, há mais de 15 anos atrás já olhava mercados emergentes. O Rodrigo Campos, que é outro sócio nosso, há mais de 15 anos foi sócio da Opportunity, olha também isso. Então, a gente pegou uma seleção de algumas das melhores casas. O Paulo Val, nas melhores formações de economistas no Brasil, que foi o BBM, está há cerca de 10 anos com ele, também faz da parte do nosso comitê macro. Então, no processo tem uma profunda análise, uma revisão diária, nós somos fundamentalistas com uma gestão ativa bastante forte. Dentro do processo, com as regras de risco, tem que ser aprovada qualquer posição, um pré-trading com a área de risco, então a gente respeita todas as métricas de risco, a gente tem stop por posição, nós só aumentamos posição vendedora, não há crédito nos fundos, nós não vendemos opções a descoberto e uma característica muito forte nossa, a gente respeita muito a liquidez dos ativos. Nós temos uma regra, que eu acho que é quase única no mercado, que a gente pode sair de qualquer posição em 15 dias, fazendo 1/4 do mercado, ou seja, respeitando a liquidez do mercado. Isso quer dizer que a Ocam quer ter uma vantagem comparativa em alinhamento de interesse. Nós somos investidores dos fundos, que é parte relevante, e eu diretamente, que tive evento de liquidez, sou o maior cliente private da Ocam, assim como os nossos parceiros estratégicos também são. Mas também estamos muito focados nessa parte de gestão de risco e uma transparência completa. Então, isso que eu acho que gera uma vantagem comparativa. Uhum. E esse processo de investimento bastante robusto que você comentou, ele vale para todos os produtos ou você tem a diferenciação para cada meio? Ótima pergunta. A nossa filosofia de investimento vale para todos. Ou seja, a gente tem um aspecto matricial dos nossos fundos, em que são diferentes fundos. A gente tem, como eu falei, um fundo de baixo risco, médio risco e alto risco nos multimercados. A gente tem fundo long only, long bias, long short. Mas a carteira deles é absolutamente a mesma, em ações e no macro onde eles operam. Nos fundos que podem operar em mercados externos, operam exatamente dessa forma. Então, existe uma filosofia única, mas só existe uma estratégia. A gente tem só diferentes níveis de fundo para diferentes níveis de perfil de risco dos clientes. Isso é fundamental, e diferentes níveis de liquidez para equilibrar isso também. E a nossa filosofia, que tem um diferencial em equities, é que além de nós procurarmos empresas com retorno acima de 15% e uma gestão superior, e eu sou um gestor extremamente fundamentalista, então tudo que eu compro tem um valor, tem um potencial de valorização relevante, mas além disso a gente procura um crescimento maior que 10%. Ou seja, se você tiver um crescimento maior que 10%, um retorno maior que 15% e uma gestão superior, inexoravelmente isso vai crescer mais de 15% ao ano. Mas se você também tiver num ciclo ruim para o Brasil, numa deterioração macro, que for difícil achar esses ativos com crescimento maior de 10%, nós temos a capacidade de análise de cobertura das principais empresas americanas, de principais empresas comparáveis aqui no Brasil, e encontrar ativos que tenham esse crescimento maior de 10% fora do Brasil. É uma vantagem comparativa que a gente tem. Essa vantagem que você comentou, como é que é o efeito da correlação na carteira do investidor? Por vocês operarem mais globalmente, ter um diferencial de equities que você comentou, vocês conseguem reduzir a volatilidade do portfólio, por consequência melhorar o índice de Sharpe das carteiras? Ótimo. Como você bem colocou, o índice Sharpe, que é a relação de retorno sobre o risco, nosso é maior do que a média, por 2 motivos. Primeiro, que a gente é focado em alfa. Para você gerar alfa, você tem que ir aonde o alfa está. Você tem mais ativos de alfa para você conseguir aqui. Então, a gente procura mais isso do Brasil e lá fora. Numa relação de long e short, por exemplo, que você pode fazer em ações, ou um país contra o outro, você diminui o risco como um todo e gera um Sharpe melhor do que posições direcionais mais em fundo macro. Então, a primeira característica nossa de ter um retorno maior e uma correlação melhor com os mercados é que nós somos focados em alfa.
Os fundos brasileiros de maior destaque são geralmente fundos macro, que são focados mais em posições direcionais. Isso gera uma complementariedade com esses fundos. Em outras palavras, você tendo um fundo macro de sua preferência, se você tiver os fundos da OCAN, você melhora o retorno como um todo do portfólio, diminuindo o risco. Outra característica que também mostra uma baixa correlação dos nossos fundos com os fundos macro é que nós fazemos um dever de casa bastante profundo, nós acreditamos muito no nosso dever de casa e nas nossas posições proprietárias. Então a gente gosta de ter um desvio de percepção em relação ao mercado. A gente gosta de uma simetria bastante forte. Então nós acreditamos em grandes torções de mercado. Quando eu olho para a minha tela, eu vejo ações que eu acho que deveriam estar o dobro do preço, outras que deveriam estar a metade. Eu não sou uma pessoa, e a OCAN não tem como cultura, achar uma precificação perfeita. Principalmente nas opcionalidades, a gente vê uma distorção bastante grande. E a gente não gosta das posições consensuais. Às vezes, alguns formadores de opinião exprimem uma opinião e o mercado tende a ir para essa posição. A posição técnica, principalmente do mercado brasileiro, é muito pobre. Em efeitos de ações, você ficar short em algumas posições é caro, os níveis de aluguéis são baixos na disponibilidade, pode te gerar um squeeze, uma distorção de preço, só para gerar um exemplo. Então a gente não gosta de posições consensuais. Para você ganhar um dinheiro realmente mais relevante, você tem que ter uma distorção. Então a gente tem focado em alfa, mais em ações, que já gera uma diferenciação em relação ao normal dos fundos, e depois a gente gosta de posições diferentes do mercado. Essas duas características dão uma correlação muito baixa com o mercado e um Sharpe maior. Então acho que a gente é bem complementar aos produtos que o mercado brasileiro oferece com uma vantagem comparativa. Duda, você comentou que o processo de investimento ele começa pelo prisma macro. Eu queria que você dividisse um pouco com a gente o que vocês estão enxergando de cenário macro, político para o Brasil e como se traduz isso nas posições dos fundos hoje. Tá. Obrigado, Leonardo. Bom, nós somos muito fundamentalistas, então a gente cobre muito o micro, mas primeiro a gente olha de cima para baixo o macro. Então a gente tem capacidade de ver principais tendências globais, quais são os países que se beneficiam mais disso, quais são os setores que se beneficiam, dentro desses setores quais são as empresas que se beneficiam, depois ver os melhores gestores para escolher as empresas corretas, evidentemente as empresas alfa que lideram no mercado mundial. Só depois a gente olha o preço. A gente nunca olha o preço para depois comprar. Então, no cenário macro que a gente vê uma economia americana punjante, surpreendendo para cima, enquanto a gente fala que os números estão mostrando um crescimento acima de 3%, a gente acha que o risco o Fed, o Banco Central americano, ter que subir mais os juros do que o mercado espera. A gente tem isso nas nossas projeções. Então, a gente acredita que os juros, inclusive a gente faz essa aposta que os juros vão subir mais forte do que está precificado atualmente, a nossa principal posição macro. Isso também gera uma derivada que mais para o longo prazo, principalmente para mais de 10 anos, a Europa vai fazer esse movimento. A Europa está atrasada, mas a gente acha que o fundamento fica mais simples, ou o OCAN se restringindo ao simples e ao essencial, nos Estados Unidos. A Europa também tem alguns efeitos derivados, como a própria economia da República Tcheca, que é super simples, um case sintomático comparado a todas as outras do leste europeu, que a gente também acredita e faz uma aposta. Em relação ao emergente, a gente acha que tem umas oportunidades. Com essa alta de juros é ruim para mercados emergentes. Então a gente acha que, por exemplo, no México, a gente chama o que tem de steepening na curva, o curto comparado aos juros longo deve subir mais o longo, uma aposta que a gente também faz, mas o principal realmente a gente está concentrando essa aposta nos Estados Unidos e a gente tem procurado em algumas periferias no mercados emergentes. Bom, se os Estados Unidos, na parte de juros em relação a isso, as moedas também ficam pressionadas. Então a gente é um pouco cauteloso, a gente acredita uma valorização do dólar, principalmente em relação a algumas moedas emergentes. A gente fez isso inclusive contra o real, numa estratégia. Quando a gente fala que a gente está no meio de um processo eleitoral, a gente achava que o risco ia aumentar em relação a isso. Então fez uma estratégia em opções que capturou mais de 15%, ou seja, é como a gente gosta, com um risco muito pequeno que estava protegido porque eram opções, a gente capturou mais de 15% do movimento na moeda do Brasil. Mas não é só o Brasil, a gente capturou o próprio México, a gente capturou parte disso, a gente capturou parte disso em relação à África do Sul, capturamos isso na Turquia, que foi um país, enquanto nós falamos aqui, que teve um colapso um pouco no mercado, capturamos isso um pouco a Argentina, que também já houve um colapso, então a gente também tem procurado circular um pouco em relação a isso.
Bom, esse mesmo racional da economia americana crescendo mais forte nos deixa ficar otimista em relação aos ativos, às empresas no mercado americano. A gente gosta principalmente do setor de cartões de crédito, a gente tem uma posição da empresa líder no cartão dos Estados Unidos, que a gente carrega essa posição há quase 5 anos, a gente persegue essa compra. Também gosta bastante de tecnologia. Hoje a gente está gostando mais, teve posições específicas, hoje no call macro a gente gosta mais até do Nasdaq, num crescimento forte, as empresas surpreendendo para cima, algumas bem precificadas, mas surpreendendo, num cenário em que nos Estados Unidos você tem impostos mais baixos, dado pelo governo, um crescimento surpreendendo para cima, nova tecnologia, ou seja, novos drivers impulsionando ainda mais o crescimento. Como é que a gente faz esse hedge dessas posições Estados Unidos e Nasdaq? Nasdaq a gente migrou um pouco até para o Nikkei. O Nikkei também tem muitas empresas de tecnologia com alta produtividade, surpreendendo para cima, e depois de quase uma década de estagnação, estão com uma revisão de crescimento para cima, com uma próxima década com um crescimento maior de 1%. É transformacional, empresa de muito boa qualidade. A gente faz isso regiando um pouco com empresas na Europa, que não são tão empresas alfa em termos de liderança mundial, que tem um problema de bancário ainda juros muito baixos e não fizeram no ajuste das taxas de juros, um risco de periféricos emergentes como Turquia e leste europeu maior, e também, se o cenário se reverter e você começar a recessão, você ainda não, como você não ajustou os juros, você não vai ter capacidade de reduzir, como os Estados Unidos vai reduzir. Então as proteções ao mercado, o que a gente chama de risco sistemático, também são baixos. Europa e também redeado em mercados emergentes, a gente está vendido em mercados emergentes pela fragilidade do aumento de juros. Principalmente que os índices de mercado emergente concentram muito a China, que ainda sofrem com o trade war. Vindo para o Brasil, nossas posições são menores agora. Como eu falei, eu acreditava num nível de câmbio maior. A gente acredita que como o Brasil ainda não fez as reformas e num risco eleitoral que tem uma indefinição, o risco dessas reformas protelarem um pouco. Então, também a gente procurou tratar mais tomar no juros, ou seja, a gente acha que a gente está próximo, enquanto a gente conversa aqui no processo eleitoral, que à frente você tem um risco de alta de juros. Isso é uma vantagem também dos nossos fundos. Como a gente fica menos alavancado nessas posições de juros, o fundo gera menos volatilidade ou mais descontinuidade, porque a volatilidade da renda fixa, que é em torno de 7, 8%, às vezes triplica no momento de crise. A gente fica mais protegido em relação a isso. Então, e também apostamos não só aplicado nos juros, a gente também aplica, a gente faz também posições contra na abertura. Então a gente acha que a gente está numa eminência com esse nível de câmbio maior e essa pressão sobre emergente, até pela pressão na moeda, de você ter um nível de juros aqui maior. Como é que é o efeito disso para ações no Brasil? A gente está totalmente protegido, a gente está evitando o risco direcional. Tem alguns setores que a gente acha mais favorecidos, como o setor de commodities, algumas empresas com alfa muito grande no Brasil, como Gerdau, Vale, Fibra, que a gente acha muito bons. A gente gosta do setor financeiro, Itaú tem uma vantagem comparativa, a B3 é um monopólio sem dono, a gente gosta muito do IRB, que a gente participou desde o processo de início do mercado. A gente gosta de algumas posições de consumo, apesar de que a gente acha que é desfavorecido pelo menos dos juros, mas tem empresas como Magazine Luiza, tem empresas como Localiza crescendo mais de 20%. E alguns players também de concessões como Rumo, que se beneficia muito do agronegócio, ou como Localiza, ou como Energisa, que tem uma taxa interna de retorno muito alta, um risco macro muito baixo. Isso a gente redia com índice otimizado, com alguns setores que a gente está achando menos favorável, principalmente em relação ao consumo agora que eu citei, algumas concessões, telecomunicações, o risco também de, como eu falei, que talvez a moeda seja mais para cima, estaria mais desprotegido. Então o beta, que a gente a correlação com o mercado, que a gente está comprado, em torno de 70%, a gente está totalmente redeado em relação a isso. Ou seja, no Brasil estamos focados em gerar alfa, lá fora em gerar um pouco mais de beta, um pouco mais a posição direcional, mas também ainda assim protegido com a tendência de um crescimento maior dos Estados Unidos em relação a mercados desenvolvidos e emergentes. Excelente, Duda. Muito obrigado pela sua visita. Obrigado a você. Para você, investidor, ficar qualquer dúvida em relação à Ocam e os produtos da Ocam, fica à vontade para entrar em contato com a equipe de assessores e com a iniciativa de trazer os maiores gestores da indústria. Hoje a conversa foi com o Duda. Duda, obrigado novamente. Obrigado a vocês. De casa, super bem-vindo aqui. A gente está muito feliz de iniciar a distribuição da Ocam. Um abraço. Obrigado.